começando a esquecer as coisas. Ela encontra, eu não lembro aonde, mas ela, não sei se foi na igreja, ela falou: pastor, estava revirando umas coisas lá em casa, achei uma foto, acho que é lá de Cabo Frio, e o João devia estar com, sei lá, 7 anos, 8, na Teixeira e Souza ali, e parece que está tudo muito novinho. Vê se tu me ajuda aí, quantos anos o João deve ter aí? Ele estava com uns 6 anos, mais ou menos. É? Ele correndo de bermudinha, perninha de fora. Parece que foi ontem. Passou muito rápido. E foi um tempo de bênção. Então é bom voltar e bom rever vocês. Reencontrar alguns que ainda se lembram da gente e outros nem tanto. Conhecer quem a gente não teve a oportunidade de conhecer. Então, muito obrigado por você estar aqui nessa noite. Nós vamos abrir a palavra na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Eu tenho revisitado minha vida, revisitado meu passado, e eu estava lembrando de como Deus entrou na minha vida e mudou a minha história. Eu não nasci no Evangelho, eu cresci num lar onde a minha mãe de criação era umbandista. Eu nunca tinha entrado numa igreja, até que Deus se apresentou na minha vida e me apresentou uma pessoa que era da igreja, uma jovem, e por causa da jovem eu comecei a frequentar a igreja, e o Senhor então mudou completamente meu passado, transformou a minha vida e me resgatou do pecado, me resgatou da maldição, das trevas, das mãos do inimigo e perdoou-me completamente e me deu a esperança e a alegria da vida eterna. E o Senhor me ensinou a amar, a amá-lo acima de tudo, a amar o meu próximo, me ensinou a amar a sua igreja, e minha vida é um milagre. Eu sou tímido, eu falo muito pouco, e Deus, em 6 anos, com 4 anos de convertido, eu fui separado para o diaconato, e 2 anos depois, separado para o ministério. É uma coisa que não acontece sempre, e Deus fez isso, né? Usando, na época, o pastor Rubem, para impor as mãos sobre a vida de um jovem ainda solteiro, com pouco tempo de estrada no Evangelho, e chamá-lo para o ministério. E eu sou grato ao Senhor por isso. 1 Pedro, capítulo 3. Estava pensando no salmo que foi lido, no Salmo 92, como mostra a relação do povo de Deus, a relação de Israel em gratidão ao Senhor, falando de ações de graças, né? E tem, já chegando no finalzinho, dando destaque à vida do justo. Justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Israel tinha uma maneira de lidar com o templo, com o lugar para onde eles, às vezes, andavam quilômetros e quilômetros de distância para poder adorar o Senhor, para poder servir a Deus.
para poder honrar o Senhor. Nós perdemos um pouco essa questão, e mesmo sabendo que nós não temos e não temos que ter a mesma relação que Israel teve com o templo físico. Nós sabemos que hoje o ponto de encontro do cristão com Deus não é necessariamente o templo físico. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus não desprezou a reunião do seu povo. Na nova aliança, Deus não espera que a gente tenha o templo com aquele mistério, aquele sentido místico que havia em Israel ao lidar com o templo, mas Hebreus ainda vai dizer: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Ainda é importante. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O Senhor promete estar presente onde o seu povo se reúne, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle. Então, a gente não deve desprezar, a gente precisa amar a igreja, a gente precisa congregar, a gente precisa ter uma igreja com a qual se identificar, onde a gente possa convidar nossa família, convidar os nossos amigos para se reunir com a gente, para adorar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre... Eu coloquei como título: Ame a sua igreja, mas eu quero falar sobre testemunho. 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ler do versículo 13 ao 17. Diz assim, vocês ficam de pé aqui para a leitura da palavra? Por favor, então vamos nos colocar de pé. Conseguem me ouvir se eu mantiver aqui, nesse volume? Eu preciso que ele levante um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Vou tentar. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Seja abençoada a leitura da palavra, nosso Deus e nosso Pai. Ó Senhor, damos graças a Ti pela bênção de podermos congregar, de podermos louvar o Teu nome, Senhor, e bendizê-lo com canções, lembrando a Tua palavra, lembrando a obra de Cristo, lembrando aquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz por nós. Ó Senhor, que privilégio podermos cantar e magnificar, ó Deus, o Teu nome. Que bênção podermos abrir a Tua palavra e que privilégio termos liberdade, Senhor, de poder proclamar as Escrituras Sagradas. Fala conosco, Senhor, continue falando conosco nesta noite, já temos ouvido a Tua voz, continue falando conosco, Senhor, de modo especial, Pai, agora, pela ministração da Tua palavra. Ó Senhor, faz emudecer, silencia o homem, o Gilson, ó Deus, mas que todos nós, a igreja aqui reunida, possa ouvir a voz do Senhor nesta noite. Fale, porque se o Senhor falar, nós te ouviremos. Amém. E seremos, ó Deus, edificados, e o Senhor será glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar.
um vídeo recentemente no qual um rapaz fazia entrevista com algumas pessoas que ele abordava na localidade onde ele estava, e me parecia ser algum lugar na Europa, e ele fazia basicamente duas perguntas para as pessoas abordadas por ele. Você é cristão ou muçulmano? E a maioria das pessoas respondeu que era cristão. Duas pessoas apenas, de algumas dezenas, duas pessoas responderam que eram muçulmanas. A segunda pergunta que ele fazia era: você consegue recitar algum trecho para os cristãos? Você consegue recitar algum trecho da Bíblia? A pessoa sorria e fazia uma cara de sem graça e dizia: melhor não. E para os muçulmanos ele perguntava: você consegue recitar algum texto do Alcorão? Nenhum dos cristãos, nenhuma das pessoas que responderam, que se identificaram como sendo cristãs, conseguiram se lembrar de um versículo sequer da Bíblia. E as duas pessoas que se identificaram como sendo islamitas, como seguidores, como sendo muçulmanas, elas fizeram citações do Alcorão. Eu fiquei constrangido, eu fiquei envergonhado. Eu fiquei pensando na minha congregação. Se tivesse alguém passeando lá pela Europa e fosse abordado, eu falei: Jesus, não consegue lembrar nem de João 3,16? Todo mundo aqui sabe, né, o que diz João 3,16? Pode ser na antiga versão, na antiga tradução, né? Que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que não consegue lembrar um Salmo 23? Não precisa nem ser o Salmo todo. Um versículo: Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se não conseguisse lembrar o Salmo todo. E Salmos salvaria a situação, né? Porque a gente deve ter uns 150 salmos que a gente se lembra, né? Salmo 91, que a Bíblia está marcada lá em casa, né? Na casa de muita gente, né? Quem tem um salmo da sua predileção, um salmo do coração? Pelo menos um. Qual é o seu salmo, Maria? 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem mais tem um salmo? Pastor Osvaldo também? Qual é o seu salmo? Também, o 121? Qual é o 122? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É esse? Salmo 119? Quem falou? O 19. 119 fica difícil, só alguns versículos. 105. Salmo 19? Foi você? Quem falou Salmo 19? Eu escutei. Alguém? Foi você, Rosângela? Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Lindo, por sinal, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Lani, tem um salmo? Primeiro? Salmo primeiro. Bem-aventurança, tem uma bem-aventurança, né? Quem não anda no conselho dos ímpios. Salmo salvaria a gente, né? Não deixaria a gente envergonhado. Então, parabéns. Eu acho que lá também, acho que os irmãos conseguiriam escapar. Não deixariam o cristianismo passar vergonha
Porque, como diria o Boris Casoy numa situação dessa, isso é uma vergonha. Fiquei me perguntando que tipo de cristãos nós estamos nos tornando. Qual a qualidade de cristãos que nós, igrejas, estamos formando? Cristãos que não conseguem se lembrar de um versículo da Bíblia? Nós precisamos conhecer a palavra, meus irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós precisamos conhecer a Bíblia, ler, meditar, estudar a palavra de Deus e sermos capazes de dar razão da nossa esperança para alguém. Que nos pergunte, para alguém que se interesse pela obra de Deus na nossa vida, pelo nosso testemunho, em ver aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. No texto que estamos examinando, Pedro coloca ênfase em viver uma vida na prática do bem, em viver uma vida de boas obras. Na prática do bem, e ele demonstra que esse estilo de vida, que a prática do bem e o fazer o bem, tem um poder de convencer pessoas. Tem uma capacidade bastante convincente na vida dos outros. Quem quiser ser uma testemunha fiel de Cristo aos que estão à sua volta, precisará necessariamente buscar viver sempre uma vida virtuosa. Embora não seja fácil. Não é fácil. E todas as vezes que você propuser no seu coração a viver uma vida virtuosa, a praticar o bem, a viver de acordo e de conformidade com a palavra de Deus, pode ser que isso resulte em oposição da parte de pessoas que creem de modo diferente do seu. Por conta disso, o apóstolo Pedro nos oferece Cristo como sendo exemplo de servo sofredor. Como Jesus conseguiu encontrar graça para responder aos outros, para reagir de forma tão correta, de forma tão justa, enquanto sofria injustiça. E a resposta nós encontramos aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, um pouquinho antes do texto que nós lemos, no versículo 23, porque ele diz assim, que Jesus, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas o que ele fazia? Ele se entregava àquele que julga retamente. Jesus olhou para além das circunstâncias, Jesus olhou para além das injustiças imediatas e ele confiou no Senhor, ele confiou no Pai, ele confiou nas promessas do Pai e ele viu a mão segura e firme de Deus no cumprimento do propósito na sua vida e na sua vinda. Por isso Pedro começou a explicar como que o cristão é capacitado a reagir com amor e não com raiva, a reagir com paciência e não com vingança. E Pedro faz uma citação do Antigo Testamento aqui, ao mencionar o Salmo 34, versículos 16 a 12, ou 10 a 12, e ao citar esse texto, nessa citação, Pedro quer mostrar que Deus está supervisionando com muito cuidado a vida do justo, Deus está supervisionando e acompanhando com muita atenção a vida dos seus filhos. Você crê nisso? Amém. Que Deus se importa com a sua vida? E que a presença do Senhor e que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida? Crê mesmo?
Esse amém está muito tradicional. Obrigado. Esse fato, meus irmãos, de que os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos estão abertos à nossa súplica. Vamos voltar um pouquinho, rapidamente. Não sei quanto tempo eu tenho, pastor. Até 10? Eu não vi muito amém, não. Não ouvi muito, não ouvi nenhum. Vi uma risadinha meio... vai dar ruim. Salmo 34. Vou ler a partir do versículo 10. Ele diz assim: os leãozinhos passam necessidade, sentem fome, porém os que buscam o Senhor, o que acontece? Aos que buscam bem, nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Voltemos para o nosso texto de Pedro. Pedro menciona isso no início do capítulo 3. Ele menciona esse salmo um pouquinho antes do texto aqui, no versículo 10, do 10 ao 12, uma parte. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, guarde a sua língua, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Nós não podemos esquecer, e Pedro não quer que a gente se esqueça desse fato, meus irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre nós, os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Isso precisa ser lembrado, especialmente nas circunstâncias de que Pedro está tratando aqui, circunstâncias pouco comuns, circunstâncias raras, em que uma pessoa, ela sofra por estar fazendo o bem. É comum que alguém sofra por fazer o mal. É raro alguém sofrer por fazer o bem, mas pode acontecer. Pedro está dizendo, pode ser que você venha sofrer se fizer o bem. Isso pode acontecer, e Pedro fala disso nos versículos 13 e 14. Ora, quem há de maltratar vocês, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas isso pode acontecer. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, há uma bem-aventurança, vocês são bem-aventurados, e aí ele prossegue, não tenham medo das ameaças que vocês sofrerem, não fiquem angustiados por isso, se isso vier a acontecer com vocês, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Então, primeira coisa que eu queria aproveitar aqui no texto da palavra do apóstolo para nosso encorajamento hoje, não tenha medo e não fique angustiado se ao testemunhar, ao viver uma vida piedosa, ao viver uma vida diferente neste mundo, ao se esforçar para andar na luz e dar um testemunho da obra de Cristo na sua vida, você enfrentar ameaças, você enfrentar oposição, você vier a ser perseguido ou perseguida.
Não tenha medo, não tenha medo, não se angustie por causa das ameaças. Meus irmãos, o medo nos impedirá de sermos testemunhas fiéis, o medo nos impedirá de servir, o medo nos impedirá de dar um livro para alguém em cuja vida a gente quer investir, o medo nos impedirá de convidar uma pessoa para tomar um café, de modo intencional, para que a gente possa falar da luz, falar do evangelho com essa pessoa, quem sabe comer uma pizza, alguém que a gente quer ganhar para Cristo. Não tenha medo. Em segundo lugar, lembre e reconheça no seu coração que Jesus é o Senhor. Santifique a Cristo, reverencie a Cristo, honre a Cristo, ame a Cristo no seu coração todos os dias da sua vida, porque é o deslumbramento por Jesus que faz de nós suas testemunhas. E nós estamos aqui, meus irmãos, nós estamos aqui dando seguimento, dando sequência, ser igreja. Jesus preparou a sua igreja, Jesus voltou para o Pai, está exaltado à destra de Deus, guiando e enviou o seu Espírito Santo, e Ele está dirigindo a vida da sua igreja para que ela avance, para que ela dê continuidade naquilo que Ele começou, pregando o Evangelho até que Ele venha. Nós estamos aqui avançando com a agenda do reino de Deus. Ele enviou o Espírito Santo para quê? Vocês serão minhas testemunhas, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e enquanto a agenda avança, enquanto a igreja avança, vocês serão minhas testemunhas. Em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo, em Cabo Frio, Nova Iguaçu. Ame a Cristo. Reverencie a Cristo, honre a Cristo, santifique a Cristo no seu coração. Tony Merida, autor do livro Ame a Sua Igreja, da editora Pronobis, ele diz que a verdade é que nós proclamamos aquilo que transborda em nosso coração. Quando uma jovem é pedida em casamento, é impressionante como a sua vida e as suas conversas mudam, e tudo passa a girar em torno do convite que ela recebeu de casamento ou do anel de noivado. Ela faz questão de mostrar, do nada, estão falando de, sei lá, falando de receita, de que mulher conversa? Estão falando de trabalho, de vida profissional, mulher conversa sobre tudo, né? Fala futebol, mas futebol é conversa de homem. É mais de homem, se bem que tem mulher que gosta também. Mas elas estão conversando e de repente, do nada, a menina quer mostrar o anel de noivado. Ela quer exibir fotos do noivo. Ela atualiza seu status nas redes sociais, ela começa a planejar o casamento, e ela sai atrás de encontrar, qual a primeira coisa que a noiva quer comprar? Vestido de casamento. Vai ver o vestido de casamento, vai escolher, talvez nem vai comprar ainda, mas já vai escolher, já começa a pensar qual é o vestido que ela vai usar no dia do casamento. E por que isso acontece? Porque ela descobriu um novo amor. Ela não consegue ficar sem falar sobre isso, nem um dia. Ela não consegue ficar dias ou semanas sem falar sobre o noivo, sem falar sobre o seu novo amor. Ela não precisa ser forçada, ela não precisa ser constrangida a falar sobre o seu noivo. Ela quer falar mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mas ela quer falar. E Tony Merida, então, ele vai dizer que culpa não é capaz de motivar, mas a beleza, sim. A esperança é capaz de motivar. O amor é capaz de motivar. O deslumbramento é capaz de motivar. Nós falamos, meus irmãos, daquilo que amamos.
nós falamos daquilo que valorizamos, nós falamos daquilo que reverenciamos, nós falamos daquilo que ansiamos. Esse é o argumento do apóstolo Pedro nessa passagem-chave sobre o coração do evangelismo. 1 Pedro, capítulo 3, 13 a 17. O foco do apóstolo Pedro aqui recai sobre a vida interior do cristão. Quando Cristo se tornar o seu grande amor, quando Cristo se tornar o centro da sua vida, quando Cristo se tornar santificado para o seu coração e para o meu coração, nossos interesses, os assuntos das nossas conversas vão mudar e vão girar em torno de Cristo e em torno daquilo que está ocupando o nosso coração. Quando valorizarmos Jesus como o nosso tesouro mais precioso, irmãos, então nós vamos querer compartilhar de boa vontade a nossa esperança. A nossa esperança. Mas lembremos que o contexto da audiência de Pedro é diferente do nosso contexto. O contexto da audiência do apóstolo Pedro era caracterizado por hostilidade ao evangelho. Falar do evangelho poderia custar muito caro, podia custar a vida. Pedro escreveu a cidadãos cristãos marginalizados da região da atual Turquia, pessoas que enfrentavam calúnias, pessoas que eram ridicularizadas, que eram excluídas. Se fosse hoje, diríamos, pessoas que eram canceladas. Se houvesse internet, se houvesse rede social. Pessoas que um dia sofreriam também perseguição física, até mesmo por causa da sua fé. O nosso contexto não é esse, o nosso contexto é bem diferente. Nós não podemos dizer que enfrentamos hostilidade ao evangelho, embora existam algumas pessoas endurecidas para o evangelho. Existem pessoas que dizem, eu estou bem sem esse negócio que vocês querem empurrar goela abaixo. Me empurrar goela abaixo. Eu estou bem sem essa Bíblia de vocês, eu não preciso disso, eu não quero. Há pessoas que se dizem insatisfeitas sem o evangelho. Conhecemos pessoas que nunca entraram em uma igreja evangélica. Pessoas que cresceram longe da igreja e dizem que não têm interesse em frequentar uma igreja. Alguns desigrejados que já passaram pela igreja e se desiludiram e dizem que não querem mais fazer parte. Nosso desafio, meus irmãos, ao testemunhar de Cristo hoje em dia, surge não da ameaça de morte, mas surge desses fatos de que existem pessoas ainda no rol de parentes, no rol de amigos, que não conhecem o evangelho da esperança, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que não conhecem o amor de Deus, que não sabem a razão, o porquê Jesus veio ao mundo, porque Jesus teve de morrer na cruz, eles não sabem. Há pessoas que estão morrendo sem salvação, que estão indo para o inferno e que precisam do nosso testemunho. Há algumas pessoas que precisam entender que existem lugares seguros, como a nossa igreja, onde elas podem estar, onde elas podem ouvir uma mensagem comprometida com o evangelho, uma mensagem cristã, onde elas podem ser acolhidas. Então, de que maneira nós podemos alcançar essas pessoas? Como cultivar um amor por compartilhar a esperança que nós temos em Cristo? Apesar do contexto de Pedro ser diferente do nosso, nós encontramos nas suas palavras aqui 3 prioridades atemporais do testemunho fiel de um cristão, onde quer que seja. Bondade prática, reverência centrada em Cristo e predisposição constante
em testemunhar. Se cultivarmos essas atitudes e vontades, meus irmãos, nós veremos pessoas em nossa volta sendo alcançadas pela palavra de Deus, sendo alcançadas pelo Evangelho. A terceira coisa que Pedro nos diz para fazer como reação, no caso de sofrermos injustiça por fazer o bem, esteja preparado para explicar por que você é capaz de manter uma atitude de esperança, apesar da injustiça que há neste mundo. Apesar dos maus tratos, apesar das incompreensões que você possa sofrer, esteja pronto para explicar por que você é tão paciente. Quando eu faço perguntas sobre a Bíblia, quando eu faço perguntas sobre a igreja, quando eu faço perguntas sobre a fé, por que você tem paciência em sentar comigo para me responder? Pedro fala disso na parte B do versículo 15, onde eu parei a leitura. Tem água aqui? Obrigado. Essa é minha ou essa é a tua? Obrigado. Não tenham medo das ameaças, não fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Eu parei, estando sempre preparados para responder, acho que foi isso? Ou santifique a Cristo no seu coração, né? Acho que nós lemos até aqui. Depois ele segue. É como se Pedro estivesse dizendo, estejam prontos para responder a todo tipo de pergunta que as pessoas façam, as pessoas que estiverem à sua volta façam, sobre a sua esperança em Jesus. Estar pronto, meus irmãos, significa deixar de lado as desculpas para a nossa falta de interação com não cristãos. Precisamos aceitar o fato de que nenhum dia é de fato um dia perfeito para evangelizar. Às vezes ficamos esperando, não, a igreja não faz evangelismo, então eu não tenho que evangelizar. A igreja não marca um evento, um encontro, um evangelismo de massa, então, se a igreja não faz, eu não tenho que falar de Cristo, eu não tenho que falar da minha esperança para ninguém. Ou, como normalmente fazemos, ficamos esperando que o pastor tome a iniciativa, tudo tem que partir do pastor, toda iniciativa tem que vir do pastor. Sempre é possível arranjar uma desculpa. Não estou bem, não dormi bem, estou cansado hoje, discuti com minha mulher, discuti com meu marido, eu estou me sentindo mal. Mas as oportunidades, elas surgem todo dia. E nós precisamos, Pedro diz que a gente precisa estar o quê? Sempre preparado. Temos que estar sempre preparados para as oportunidades que Deus trará, que Deus fará surgir na nossa vida, no trabalho, no condomínio, a vizinha que chega e bota a cabecinha por cima do muro e puxa uma conversa com você, às vezes precisando ser ouvida. E precisamos estar sempre preparados. Não se distraia, meu irmão, não se distraia, minha irmã, não invente desculpa, não procrastine, esteja alerta, esteja pronto para compartilhar a razão da sua esperança. Amém. Esperança é a palavra-chave aqui. A palavra traduzida do original por responder, esteja pronto para responder, é apologia. Apologia dá origem a um conceito de defesa da fé, apologética, a defesa da fé baseada em argumentos. Essa tarefa, ela demanda algum grau de estudo, algum grau de conhecimento, de raciocínio lógico e de preparo para questões formais e acadêmicas. Existem pessoas preparadas para isso, como o pastor Oswaldo.
pastor John, pastor Marcelo Maia. Mas aqui Pedro não tem em mente esse tipo de teologia acadêmica, esse tipo de trabalho, esse tipo de defesa da fé aqui, da apologética. Pedro não está pensando em respostas aprofundadas, sofisticadas, em defesa da existência de Deus ou a respeito do problema do mal, num ambiente de debate público, como acontecia em Atenas. Na verdade, o apóstolo Pedro tem em mente conversas ordinárias, conversas à volta da mesa. A gente está comendo um pão de queijo, tomando um cafezinho preto, e de repente surge uma questão, surge uma lágrima, surge uma dor, surge uma situação, alguém compartilha uma crise. E numa conversa, no meio de uma conversa ordinária, a gente tem oportunidade para responder. Como é que você lidou? Como é que você lidaria com isso? Se você estivesse passando pelo que eu estou passando. Eu vou voltar a falar disso daqui a pouquinho. Não estou vendo o relógio. Onde é que está o relógio? Não tem relógio? Graças a Deus. Hã? Tem que olhar aqui. 8h39? Já acabou? Não preocupa não? Irmãos, todos nós, todo cristão, ele pode e deve tomar parte no testemunho, no evangelismo, porque todo cristão de verdade, ele possui uma esperança viva. Pedro fala a respeito dessa esperança viva no início da sua carta, da sua primeira carta, no capítulo 1. Deus nos regenerou para uma viva esperança. Nós temos uma esperança viva. Não é uma esperança qualquer, não é uma esperança mórbida, é uma esperança viva. Nós temos uma herança, Deus reserva para nós uma herança maravilhosa, uma herança que não perece, que não desvanece, uma herança rica, meus irmãos, guardada para nós nos céus. Então, por conta disso, todo cristão de verdade possui essa esperança viva e ele deve estar preparado para responder às pessoas a respeito dessa esperança. Agora, observe que Pedro não nos pede para defender a fé. Deixe isso para os teólogos. Não é defesa da fé. Ele não diz, vocês estejam preparados, embora também pressupõe isso, que a gente seja capaz de fazer uma defesa da fé. Mas aqui, ele não está falando de defendermos a fé, ele está falando de nós respondermos, defendermos a esperança. Dê explicações da sua esperança. Esperança no Novo Testamento não é um pensamento positivo. Espero que o meu time seja bicampeão da Libertadores nesse ano. Agora, espero que o meu time não caia para a segunda divisão da Série. No início do ano, era a esperança dos tricolores sermos bicampeões da Libertadores esse ano. Não foi. Está precisando de libertação. Meus irmãos, a esperança cristã é uma confiança firme na glória vindoura, na glória futura. Essa esperança nos fortalece aqui e agora, especialmente no meio do sofrimento. Ela reluz em meio a um mundo desesperado. Esse tipo de esperança é tão raro de encontrar, meus irmãos, que algumas pessoas perguntarão para mim e para você sobre ela. Principalmente quando estiverem passando por algum sofrimento, com o diagnóstico de uma doença grave. Quando elas virem a esperança viva em você no meio da aflição. Eu disse que voltaria a falar sobre isso. O que o apóstolo Pedro tem em mente, na verdade, meus irmãos, são conversas ordinárias sobre nossa esperança, com alguém da nossa família, com algum colega do trabalho,
com vizinhos na nossa rua ou no nosso condomínio, com nossos amigos que perguntam como você superou a dor da perda do seu marido depois de tantos anos de casados. Como você lidou com a notícia, o diagnóstico e o tratamento da doença, dessa doença tão grave. Como você suportou a notícia da sua demissão após tantos anos de empresa e já tendo mais de 50 anos. E a resposta: Cristo é a minha esperança. Esperança tem nome, esperança é uma pessoa, esperança é Jesus Cristo. Nossa esperança é viva, porque Jesus Cristo vive para sempre. Ele é a esperança da glória, Ele é a nossa esperança, meus irmãos. Cristo é a minha esperança, o Evangelho é o meu pão de cada dia, o Espírito Santo é o meu consolador, Deus é o meu escudo, minha família, minha igreja, meus irmãos são meus companheiros de jornada, e todos esses me ajudaram e ainda me ajudam a seguir em frente. Meu pastor, meus amigos que choram comigo, que oram comigo, que choram por mim, que oram por mim. Deus me deu uma nova vida. E mais, Ele promete e eu aguardo uma dimensão de vida ainda melhor, onde não haverá dor, nem tristeza, nem enfermidade, nem choro, nem maldade, não haverá pecado, nem doença. E se você quiser conversar mais sobre isso, nós podemos dizer para esse amigo, para esse familiar: eu posso sentar com você e eu terei enorme prazer em sentar com você, quanto tempo for necessário. E é assim, meus irmãos, que eu e você, cada um de nós e todos nós, podemos dar razão da esperança que nós temos em Cristo quando nos pedirem. Amém? Mas, pastor, e se surgir alguma pergunta que eu não saiba responder? Depois você pergunta para o pastor Evaldo. Diga: eu não sei responder agora para você. Porque não é vergonha a gente não saber alguma coisa. Ninguém sabe tudo. E ninguém é obrigado a saber tudo. E se perguntarem para mim alguma coisa que eu não saiba, eu digo: vou perguntar para o pastor Evaldo, depois eu te respondo. Vou perguntar para os bispos, vou perguntar para o pastor John, pastor Marcelo. Depois eu te respondo. Como eu disse aqui, meus irmãos, o foco de Pedro está mais voltado para o coração nesta passagem do que para questões acadêmicas. Nós podemos chamar isso de defesa da esperança. Diz mais respeito à adoração do que à argumentação. Para ser uma testemunha efetiva de Cristo, é preciso mais do que um argumento destruidor. E na internet hoje, tem os teólogos lá prontos para ter um argumento destruidor, para jogar por terra a compreensão dos outros, a teoria dos outros. Mais do que um argumento destruidor na teoria, nós precisamos que o nosso coração irradie alegria. Que o nosso coração, o nosso semblante irradie paz de Cristo, presença de Deus na nossa vida, meus irmãos. Mais do que respostas lógicas, é necessário um coração cativado por Jesus. Por isso Pedro começou dizendo: santifique a Cristo no vosso coração. Para ser uma boa testemunha, é preciso antes adorar a Jesus e ser cheio de esperança. Todo cristão precisa ser assim. Até um novo convertido
sem instrução formal, é capaz de irradiar uma contagiosa esperança. Como a mulher samaritana, depois do seu encontro com Jesus. João 4, ela saiu, ela falou: venham, vocês precisam ver, venham. Não será ele o Salvador, não será ele o grande profeta, não será ele o Messias. Eu acho que eu o encontrei, venham, venham. Até um neófito, até um iniciante na fé, é capaz de irradiar a esperança. Amém. Se o seu coração estiver cheio de Cristo. Pessoas não cristãs podem não compreender, e na verdade não compreendem, né? A gente fica preocupado em compreender teologia. O não cristão não sabe nada de teologia. Embora eles não compreendam nossa teologia, eles são capazes de perceber nossa esperança. Nosso amor, nossa alegria, como de uma noiva que acabou de descobrir um novo amor. Nossa paz. Quando os outros percebem, meus irmãos, nossa esperança e sentem que não a possuem, suas perguntas se tornam mais pessoais. O que você tem que eu preciso conhecer? Você tem alguma coisa diferente na sua vida? Eu quero isso. Eu quero saber sobre isso. E por causa disso, quase sempre o nosso evangelismo se tornará mais parecido com aconselhamento pessoal do que com proclamação pública. Então, quando descrentes fizerem perguntas, recorra à clareza e à graça do Evangelho para responder para eles. Todos nós sabemos de alguma receita que a gente conta para os outros. Aprendi a fazer uma geleia, meio quilo de uva preta, sem caroço, meio suco de um limão, uma maçã inteira. Você bate lá no liquidificador, depois bota para cozinhar a maçã com a uva. Não precisa nem botar açúcar, porque já a uva e a maçã são docinhas. E bota lá e depois vai virar uma geleia maravilhosa. É uma receita mesmo que eu aprendi. Todo mundo tem uma receita. Todo mundo sabe de alguma coisa legal que aprendeu a fazer. E a gente conta, a gente fala para os outros. Porque não vamos falar da nossa esperança, meus irmãos? Às vezes temos paciência até para escrever a receita, botar no papel e entregar para a amiga, para o amigo. Pedro diz, quando você for falar da sua esperança, seja paciente. Faça isso com mansidão e temor, com boa consciência. Precisamos também ter paciência em sentar com as pessoas e testemunhar para elas a esperança que nós temos em Jesus. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor use nossas vidas para provocar questões à medida que vivemos uma vida virtuosa, à medida que vivemos uma vida transformada, uma vida diferente, enquanto fazemos o bem. Que Ele nos dê coragem e graça para respondermos às perguntas, enquanto compartilhamos a esperança do Evangelho, de modo gentil, de modo cativante, com nossos amigos, com nossos parentes, e até mesmo com pessoas que a gente não tem muita intimidade, mas que Deus trouxera até nós. Amém? Que Deus possa continuar abençoando vocês, abençoando essa igreja, abençoando
o ministério do pastor Oswaldo, da Rosângela. E contem com as minhas orações. Amém. Tá bom? Obrigado mais uma vez por me receberem aqui. Obrigado, pastor Oswaldo, por me permitir pregar aqui, nesse púlpito. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pode? Vamos? Faço a oração e depois a gente canta? Pode ser? Melhor cantar primeiro? Então tá bom. Então, o pastor está propondo a gente louvar ao Senhor com uma canção. Depois a gente ora. Eu estou igual vocês, esperando também, tá? Não sei qual a música é. Não sei o que fazer. Glória a Deus. This vai sair lá. Espere-te, Senhor.
Quantos assistiram o filme A Forja? Alguém já teve a oportunidade de assistir? Só a irmã? Me lembra seu nome? Jenny? Jenny? E Cláudia também? Ah, gente, eu não sei quanto tempo vai continuar no cinema, mas... Eu fui com umas 20 ou 25 pessoas da igreja para assistir. Maravilha, uma festa. Já uns 3 grupos da igreja se juntaram lá para assistir. E vale a pena. Se organizem aí. Uma experiência muito, muito boa. E uma oportunidade, não vou dar spoiler aqui do filme, mas uma oportunidade para nós valorizarmos o discipulado e o testemunho, né? De sermos testemunhas de Cristo. Então, de repente, pode nos ajudar a despertar esse encantamento e esse amor por Jesus, pelo Evangelho, e vontade de contar e dar razão da nossa esperança para outras pessoas. Tá bom? Pode orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade aqui. Senhor, eu sou grato a Ti, ó Deus, pela bênção de ter sido alcançado pelo Evangelho. Eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e revivi. O Senhor me deu vida juntamente com Cristo e me salvou por Tua graça. E eu quero ser, ó Deus, um escravo da graça, Senhor, por todos os meus dias. Eu quero ser um proclamador da esperança. Deus, ajuda-me, Senhor, ajude-me a ser uma testemunha fiel. E, ó Deus, e com paciência estar sempre preparado para dar razão daqueles que me perguntam como que é que eu estou de pé, como que eu estou conseguindo suportar a injustiça, as dores desta vida. Senhor, ó Deus, enche o meu coração de alegria, de paz, enche o meu coração de vida, enche o meu coração de amor. E, ó Deus, continue me usando para a Tua glória. Eu espero, Senhor, ter conseguido aqui comunicar, ó Deus, aquilo que o Senhor queria para o Teu povo, para essa igreja que mora no meu coração, Senhor, e que eu aprendi a amar. Muito obrigado. Me perdoe, Senhor, se eu fiquei aquém do Teu propósito. E ajude para que também eles me perdoem. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe.